Exatamente. Há modalidade, quer dizer, um não joga sem o outro. É um mecanismo, mas que não é como o mecanismo do relógio, porque ele engrena um no outro, é constitutivo. A minha identidade é com os dois. A minha identidade não é com o poder, nem só com o afeto, porque o afeto, como vimos, é pulsão. A minha identidade é os dois. A minha identidade é a dualidade primitiva. É o fundo comum, e o fundo comum é já ser com. Talvez o equivalente àquelas duas flechas, né? Aquela para dentro, onde eu me provo, eu me experimento, eu me gero, mas a outra flecha que vem do fundo comum. Eu sou dado. Se eu esqueço isso, aí fica incompleto, né? As duas experiências são... Mas reparem que uma coisa, isso é muito interessante, é que nós nem sequer temos a vida, o fundo comum é uma ideia abstrata. Nós já temos o fundo comum como o fundo em mim, já como relação. E para mim isto é muito interessante. E já como relação, sim. Relação. Se não perceberam, assim perceberam melhor. Relação. Porque às vezes são palavras muito simples e que são muito importantes. É muito diferente isto do que relação. Quando ele fala do olhar do outro que me reúne, Uhum. olhar do outro que me reúne. Então não há nada de passivo nesse olhar que seria o olhar ético. Nessa forma de colocar, a gente poderia falar em fundo comum, a gente poderia falar nessa... Sim, Poderia pensar? sim, mas a Levinas não vai ao fundo comum, enquanto Levinas este vazio é mesmo vazio, o transcendente, o divino, não tem esta proximidade da encarnação de Henri. A diferença, pode falar, mas percebendo essas diferenças, ele não tem esta proximidade da encarnação. E por isso fica por uma ética. Por isso fica por uma ética, que hoje já se falou de outras coisas. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta às 11h30, tudo bem? E a Maristela também continua aqui depois, né? A gente vai do projeto de pós-doutorado dela. A Karen trouxe 4 livros, Sombras da Alma, que tem os 2 artigos da professora Florinda, o meu, da Karen também. E, bom, eu só queria finalizar essa parte, que eu achei muito interessante a colocação do José Fabiano, quando ele diz, sinto a clínica, mas e a teoria? Eu acho que é isso que a gente estava conversando aqui. E principalmente o que vocês falaram da questão da compreensão. Quando você começa a dar expressão, a se sentir sentindo, ver-se a si mesmo, né? Nessa atitude compreensiva, isso por si é um ato terapêutico. Não é uma relação amorosa como qualquer outra, tem contrato, tem limites, tem alguém que recebe uma pessoa que quer expressar os seus afetos, e nesse ato compreensivo, os afetos da dupla se modalizam e criam também reflexões, pensamentos, representações, mas se trabalha sempre nessa questão originária. Então tá bem, depois a gente retoma. Tem os livros aqui, tem os certificados na mesa. Quem não tem o certificado, assina a lista de presença que está aqui fora também. E até daqui a pouco. Alô, pessoal, vamos dar prosseguimento. Eu vou falar algumas coisas enquanto o pessoal vai se aproximando. Se o meu aparecer não é esse, como é que eu vou tratar com um método que não é aquele do seu aparecer? Dentro da fenomenologia, é isso. Tem que ver com ela. Tem que ver com ela. Eu acredito que sim. Nacionalidade depois chega constituída na Apesar que ela fé. deixou um para a biblioteca. Sim, sim. Ele vai ficar na biblioteca. Agora, quando ela diferencia a emoção do sentimento, isso não Esse aqui. Esse aqui vai ficar na biblioteca. Claro. Chega, e o sentimento, na minha presença já há emoção. A emoção chegou, Então, o sentimento. o que eu acho que é essencial aqui para nós, para essa disciplina de pós-graduação, que é aberta como seminário internacional também para a sociedade, para a comunidade,
é que nós estamos buscando novos fundamentos teóricos para a clínica psicológica. Como José Fabiano comentou, né, que ele sente a clínica, mas e a teoria? É exatamente isso que a gente está desenvolvendo, começando a desenvolver nesse trabalho em grupo, em conjunto, e podendo desenvolver aí a partir de uma linguagem complexa, densa, que é a linguagem de Michel Henry. Então eu digo para vocês, não se assustem quando vocês forem ler Michel Henry. Eu vou dar um pequeno depoimento. Tem textos, né, num blog, que se vocês colocarem blog Michel Henry, vai aparecer o blog do nosso grupo e também da professora Florinda Martins, lá de Portugal, e tem nesses blogs alguns artigos em português do Michel Henry. E tem um que se chama Fenomenologia Não Intencional. Primeira vez que eu li esse texto, eu não compreendi bem. Aí eu fui ler uma segunda vez. Comecei a compreender alguma coisa. Fui para uma terceira leitura. Comecei a ficar animado, porque aquela linguagem começou a ficar um pouco familiar naquele momento. E eu me via com aquele texto como eu me vejo sentindo quando eu estou diante de uma pessoa, de um cliente, de um paciente, que eu não estou compreendendo o que está acontecendo numa primeira entrevista ou depois de um certo tempo, porque o ser humano é complexo. Então, é uma linguagem diferente. Isso também me agrada, me agradou e vai continuar me agradando, porque não é uma linguagem, na minha maneira de ver, fechada. É isso que, de certa forma, apesar das evoluções, das várias escolas da psicanálise, eu cheguei num momento que eu via que a própria psicanálise ela ficava circulando e falando e repetindo o mesmo. E esse tipo de situação, em vez de me levar para uma abertura que eu sempre sinto na clínica, me levava para um fechamento. E eu critico e elogio também a psicanálise. Eu sempre falo para a Karen, eu tenho um pé dentro e um pé fora, sempre, um pouco desconfiado, inclusive. Mas reconhecendo todo o potencial e toda a herança que Freud nos deixou, e mesmo as atualizações da psicanálise, a psicanálise e psicanálises, psicanalistas e psicanalistas, fenomenólogos e fenomenólogos. Né? Então, oi. Fenomenologia não intencional. Se vocês fizerem buscas, vocês vão encontrar textos do Michel Henry na internet. Então, como ontem nós fizemos, né, um trabalho, uma sessão de trabalho com alunos da graduação, e aqui é um curso de pós-graduação, estão fazendo esse link, e vocês viram como foi interessante. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Então, Maristela Vendramel Ferreira já se apresentou, ela é pós-doutoranda aqui do Instituto de Psicologia Clínica, trabalha a fenomenologia da vida na clínica, sendo coorientada por Florinda Martins. Então, nós vamos pedir para Maristela apresentar o projeto de pós-doutorado, e se ela tiver, temos dúvidas, questões para colocar para a Florinda, vamos fazer isso publicamente, e não só no cafezinho, no almoço, no jantar. Orientação pública. Orientação pública. Tá? Então... Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer ao Andrés, porque há um ano atrás eu vim procurá-lo, querendo fazer pós-doutorado, e ele me apresentou o Henry, que eu não conhecia, né? Então, eu agradeço muito a ele por essa apresentação e por ele ter me acolhido sem me conhecer, né? Então, eu achei... Foi uma abertura da parte dele que permitiu que eu estivesse aqui hoje, né? Agradecer a Karen, porque, se não fosse a tese da Karen, eu nunca ia conseguir entender o Henry, porque é muito difícil. Então, a Karen fez todo um trabalho, né, de digerir, apresentar o Henry, né, e tem todos, na tese dela, se vocês quiserem, tem todos os conceitos
básicos escritos em português, no sentido assim, em português que a gente consegue compreender, né? E a Florinda, que é fonte de inspiração, e de conhecimento e de afeto constante, né? Então, a Florinda empurra a gente para o futuro, para frente, que é muito bom. Agradeço muito, né? Bom, o meu projeto de pós-doutorado, a busca dele foi por um atendimento clínico, né? Então, em 2005, eu estava fazendo uma formação em psicanálise aqui na USP, e a minha formação iniciava como fonoaudióloga, né? E havia um menino surdo que já havia passado por diversas terapias, ele era muito agressivo e ninguém conseguia lidar com ele, nada funcionava, né? Ele não conseguia participar da escola, não conseguia ter uma relação boa em casa, não conseguia participar da terapia da fono, né? Então, o pessoal, em desespero, sabendo que eu já tinha sido fono, me procurou, né? Eu falei, tá bom, eu atendo, em psicoterapia, né? Só que ele falava só, ele tinha uma surdez profunda, então ele se comunicava só por linguagem de sinais, que eu não dominava, né? E, na época, eu também trabalhava com um jogo de areia, o sand play do Jung, não sei se vocês têm conhecimento, que é uma caixa de areia, né, e várias miniaturas, então você trabalha com o paciente fazendo cenários. Eles usam isso como técnica projetiva de diagnóstico, mas ali, na verdade, eu só usei como uma brincadeira, uma possibilidade de brincar com o paciente, né? E eu fui para esse atendimento, morrendo de medo, sem saber o que ia acontecer, porque não tinha comunicação verbal, né? Nenhuma, né? E o que aconteceu nesse atendimento é que eu atendi ele durante 3 anos, né? As queixas dele de agressividade, de bater nos amigos, de não conseguir aprender, essas queixas foram embora, esse menino ficou mais tranquilo, ele conseguiu ir para a escola, conseguiu ir para a fono, a relação dele em casa melhorou, quer dizer, deu tudo certo até que ele teve alta, né? E, para mim, ficou o grande questionamento. O que aconteceu nesse atendimento? Porque eu não falei nada, né? Eu não vou dizer que eu não fiz nada, porque eu sei que eu fiz, porque eu saí exausta de lá, né? Mas eu não sabia o que exatamente, né? E, quando o Andrés me apresentou o Henri, né, no pouco que eu entendi do que ele me falou na época, do que ele me explicou e do que eu li, era afetividade. Essa palavra fez muito sentido para mim, né? Então, eu comecei a pesquisar, né, a questão da relação terapêutica. O que acontece na relação terapêutica, nessa dinâmica não representacional, né, que pode, em última instância, trazer algum benefício para o paciente, né? O que acontece aí, né? E daí, assim, essa relação terapêutica, né, a gente sabe, acho que não, na psicoterapia, na psicanálise, que ela é fundamental para a melhora do paciente, né? Então, tem algumas pesquisas que mostram que, independente do método da terapia que você faz, né, se é comportamental, se é psicanálise, ou seja lá o que for, o que faz o paciente ficar e que faz a diferença é a relação estabelecida entre o terapeuta e o paciente, né? Mas o que nessa relação, né, que é importante? O que faz essa comunicação acontecer, esse entendimento e, mais que tudo, esse desenvolvimento, né? Então, assim, daí, por Henri, né, uma coisa que é fundamental, que ficou claro para mim, é que quando você está com um paciente, o que acontece ali é que não existem 2 egos se comunicando. Não é no nível representacional, existem 2 cis, que é o termo que ele usa, né? 2 pessoas doadas na vida, que é esse fundo comum, né? Então, eu sou doada na vida, eu tenho a minha singularidade, mas o paciente tem a singularidade dele, mas ele também é doado da vida. Ele não estaria vivo ali se não fosse a vida nele, né? Uma vida que se manifesta de um modo muito particular, através do corpo dele, das vivências que ele teve com a família e tudo mais, né? E a minha também. Então, a terapia já parte daí, né? Então, não é comunicação de egos, é comunicação de cis irmanados na vida, e que estabelecem entre si uma dinâmica ou uma dialética de afetos. Essa é a questão para a professora, né, que a gente está tentando definir qual a melhor terminologia, se é dialética de afetos ou dinâmica de afetos. Eu ainda não sei, tá? Nessa dialética de afetos ou dinâmica, né, o que acontece, né? Primeiro existe essa passibilidade, né? O que é essa passibilidade? Quer dizer que eu, ao mesmo tempo que o meu paciente, nós somos afetados pela vida, e afetados pelo outro, e afetados pela relação, e afetados pelo ambiente. Então, existe um mútuo afeto, né? Porque nós estamos no registro de patos com. O que é patos? Patos é essa afetividade originária, tá?
que vem da vida e que depois é singular em cada um. Então, eu sou afetado no meu patos, né, porque eu tenho essa passibilidade por tudo que o paciente me traz, e vice-versa, o paciente também, né? Então, só que essa afecção não é uma invasão. Então, o paciente não está me invadindo e eu não estou invadindo o paciente, né? Por quê? Porque há um consentimento em ser afetado, há um consentimento, uma abertura de estar ali, né? Então, não consiste uma não invasão. E também não é fusão, né? Então, ninguém está fusionado nem invadido. São duas pessoas que estão ali, né? Que são dois cis afetados na vida. Né? E nós, em copropriedade, que é um outro item, do processo terapêutico. Então, nesse sentido, não é um processo terapêutico que tem um poder, que eu sou a terapeuta que sei tudo, que vou entender tudo, que vou interpretar tudo, né? E o paciente é um pobre coitado que está lá. Né? Não, somos duas pessoas irmanadas na vida e coproprietárias do processo, porque o processo não afeta só o paciente, ele me afeta também. Né? Então, pela teoria do Henri, né? Por essa passibilidade e no patos, eu sou afetado e constituído continuamente durante toda a minha vida, em todos os momentos. Agora, nesse momento, eu estou me constituindo como eu mesma, nessa afecção que eu estou sentindo na relação com vocês, e vice-versa. Né? Então, nós somos coproprietários do processo terapêutico. Né? E eu trabalho com o meu paciente em comoção. O que é isso? Essa vida, esse afeto do paciente ressoa em mim, né? Como música. Né? Então, eu me movo na relação terapêutica. Isso explica muito como a comunicação da gente aconteceu, porque assim vai além da questão da empatia. Né? Então, eu conseguia me mover com ele por esta comoção, por essa ressonância que eu ia percebendo. Muito além da representação, os movimentos afetivos dele podia, de alguma forma, acompanhar, responder. Tá? Isso não significa que foi tudo lindo, maravilhoso, que foram flores, que foi tudo perfeito, porque teve momentos que eu não entendi o que ele queria, ele ficava bravo. Né? Eu me cansava muito, porque tudo isso que eu estou falando se dá no corpo. Né? Então, você imagina uma relação sem fala. Você sente e você se move, você brinca, você está junto. Então, é sustentado tudo no corpo o tempo todo. Né? E, para isso, o terapeuta, para manter essa relação, ele próprio tem que estar aderido à vida. Né? No sentido assim, ele tem que permitir, querer, poder ser afetado e lidar com isso como vida, como uma coisa boa, como constituição, e não como necessariamente só sofrimento no sentido pejorativo. Né? Então, assim, através dessa minha adesão, eu estando presente, de corpo e totalmente aberta, esse processo pode acontecer. Né? E daí, assim, dentro dessa dinâmica, um objetivo de um trabalho terapêutico, se a gente for pensar na perspectiva do Henri, então seria o que a Karen falou, essa modalização do sofrimento e fruição, né? Porque para o Henri o sofrimento em si não é ruim, né? Porque eu me constituo sentindo, então, mas só que a gente não suporta muito sofrimento, é duro o sofrimento. Né? Então você precisa do outro para ajudar a ir modalizando esse sofrimento em fruição. Né? O outro objetivo é o desenvolvimento, então, essa constituição do paciente, mas que, ao mesmo tempo, é a constituição de mim, terapeuta, porque eu cresci muito nesse processo com esse menino. Né? Na verdade, eu não estaria aqui se não fosse. Né? E tem outras questões pessoais que eu posso dizer que ele me ajudou dessa questão de estar presente. Né? Porque, quando você está presente para o outro, você não está presente só para o outro, você está presente para si. Né? Tá? Na sua dor, na sua alegria, na sua vida. Né? Tá? E a outra questão é assim, a hora que você está como terapeuta aderido, que foi o que a Karen falou da flechinha, né? Você está dando um modelo para o paciente. Né? Porque o modelo que a gente tem aí hoje em dia, principalmente na contemporaneidade, é de fugir do sofrimento, é de fugir da vida. Você só adere àquilo que dá prazer e alegria. Só que não tem como sentir prazer e alegria se você não sente dor. É o mesmo ser, é o mesmo corpo. Né? Então, assim, dar referência, né, de adesão, de poder estar presente ali com ele na situação, seja ela qual for, tanto de alegria, de gosto, como de desgosto, né, como a Florinda falou. Né? Bom, então foi até aqui que eu cheguei na minha pesquisa. Né? Então, assim, eu queria retomar uma questão, eu mandei para o Franzen, esse meu trabalho, e ele colocou para mim que essa questão do afeto beira muito essa questão que fica tudo cura pelo amor. Né? Eu, de fato, acho que o amor é fundamental, e o amor no sentido do cuidado, de estar presente, podendo atender ao outro. Né? Mas daí eu queria perguntar para a Florinda como especificar mais isso em termos, talvez até
terapêuticos e psicológicos para a gente, né? Porque assim, no fundo, é uma coisa muito profunda que parece boba, parece simples. É afeto, né? No fundo, acho que é a coisa mais profunda, mais difícil que tem. Não é fácil, né? Tá? Então, eu queria colocar essas duas questões da dinâmica, essa questão de não ficar nesse discurso afetivo como se fosse superficial, né? E acho que a questão do caminho. Na questão se é dinâmica ou se é dialética, ela é dinâmica e é dialética, porque nós já estivemos a falar isso várias vezes e a substituição da dialética por dinâmica vem do José Roberto e, portanto, realmente ela é dinâmica, mas no dinamismo ela é dialética, porque o sofrer, o peso do sofrer, ele é modalizado em fruir. E, portanto, há dinâmica e há essa transformação. Mais do que o conceito, perceber o processo. E ainda outra coisa que aqui foi dito agora e que a colega veio aqui, só não sei o nome, Ana Maria, veio aqui fazer uma pergunta ou fazer um comentário e falou foi de a emoção, ela dá-se no corpo, e então o que é o sentimento? E se havia diferença entre emoção, sentimento e afeto. E eu penso que aqui e tivemos a falar um pouquinho disso. Dissemos que a emoção realmente ela acontece em mim, eu não a vejo vir. A questão é como é que eu trabalho a emoção, porque se ela é um imprevisto, eu não posso depois, a questão é do método para trabalhar com a emoção. E, portanto, eu não posso depois usar um método que seja um método diferente ao aparecer da própria emoção. Ou seja, o método que trata da relação sujeito-objeto, que capta o objeto, não pode ser, em termos fenomenológicos, não tem os mesmos ingredientes do método para trabalhar a emoção. E tivemos a falar um bocadinho disso, então, qual seria o método? E fizemos aqui um percurso enorme e a Maristela, de repente, trouxe-nos aqui no trabalho dela uma noção extremamente importante. E ela falou de comoção. E, portanto, não há emoção sem comoção. Há sempre um outro que está, por isso, a necessidade do pathos com. A emoção como comoção. O que não significa que a comoção seja fusão. É a ressonância que o outro cria em mim. E aquilo que caracteriza a psicopatologia é a ausência de ressonância. Portanto, vejam lá, como dizia ontem que estava aqui, Érica. Vejam lá se são psicológicos ou são psicopatas na relação terapêutica, sem ressonância, sem comoção. Aquilo que ela disse tem alguma razão de ser dentro daquele conceito. Aquele conceito está assim, ou aquele termo usado naquele sentido, terá algum sentido, que é ausência de ressonância. Portanto, o método terapêutico pela comoção. E a comoção não é propriamente que haja a fusão, é a ressonância afetiva. E as ressonâncias são diferentes num e no outro. Portanto, o método da comoção tem o método da emoção, o acesso à emoção, só é possível pela comoção. Por isso é que a Maristela falou no movimento do seu corpo e o movimento do outro. E agradeço a questão, porque ajudou aqui a trazer para o debate um outro tema, que é da metodologia, e porque é que se está a falar nesta metodologia, e volto a referir para onde comecei ontem, que é o fenómeno não é uma rubrica do objeto. O objeto é que é uma rubrica fenomenal, porque há outros fenómenos, nomeadamente o fenómeno da emoção, que não se dá da mesma forma que o objeto. O objeto já está aí e, portanto, eu posso prevê-lo, posso voltar,
posso voltar, posso ir ver um museu e posso voltar e vê-lo de diferentes perspectivas porque está lá. Mas a emoção que eu sinto quando vou ver cada perspectiva diferente do museu não está. E, portanto, ela vem, é o fenómeno imprevisível. E se é um fenómeno, a fenomenologia não pode pôr de parte, se é universal, ela não pode dizer eu gosto destes fenómenos, trato destes, e não gosto daqueles, não trato daqueles. Por muito, o que eu tenho é que ver qual é o método de acesso a esse fenómeno. Ora, eu não posso aceder a um fenómeno quando ele é imprevisto. Eu não posso aceder. O que eu posso é comover-me nele. Comoção de comover, de mover-se com. Essa é que é a comoção. E essa questão que foi aqui tratada, eu agradeço-lhe. Quanto ao caminho, a seguir, eu penso que nós íamos entrar, e com a Maristela, na questão de Mene de Biran. E eu não sei se é uma violência, depois deste trabalho todo, a entrar em Mene de Biran, francamente. Nem eu sinto coragem. Eu comecei a pensar em Mene de Biran e a mostrar-lhe o caminho e dizer eu tenho que ir ao toalete. O corpo fala. Mas o corpo fala. Mas se quiserem e se estiverem... Diga para eles quem é. Mene de Biran é um ideólogo do século XVIII, a partir do qual Michel Henry estrutura todos os seus conceitos fenomenológicos e que faz uma interpretação que toda a gente considera incorreta, inclusive eu em alguns aspectos, mas que é extremamente importante para o nosso trabalho. Se quiserem, se tiverem disponibilidade e se quiserem ir confusos para casa, Mene de Biran. eu vou B-I-R-A-N. Eu vou abrindo isto, mas vou mesmo ao toalete, 1 minuto e faço isso. O que acham? E podem fazer perguntas e... pode ser. E é me abrir... Mas você não precisa falar do Mene de Biran se não quiser, viu? Ah, Melhor? preciso. Você precisa? Porque é isso que vai ter que trabalhar, quer queira, quer não. Não, eu não quero. Ai, meu. O Mene de Biran fala do corpo. Talvez o que é interessante, acho que a gente enfrentar isso, e eu pensei quando Andrés falou que leu 3 vezes Fenomenologia Não Intencional e começou a entender, esse ano é o 3º ano que Florinda vem aqui. Ou seja, a gente já está entendendo um pouco mais, a gente já pode, quem sabe, se arriscar. O que eu coloquei na minha tese, assim, só uma nota de rodapé sobre Mene de Biran, porque eu também não entendi muito, mas o que me chamou a atenção, que dizem lá, que a fisiologia do século XVIII, que é onde Mene de Biran foi um dos que entrou nisso, é muito diferente da fisiologia do século XIX, onde os principais teóricos nossos se baseiam, Freud, né, os esquemas do arco reflexo, a decomposição, a análise, é uma outra fisiologia que procurava ver o corpo, a corporeidade, a fisiologia inteira. E por isso Henry tem uma outra compreensão de corporeidade, de carne, baseada nesses fisiólogos do século XVIII e não nos fisiólogos do século XIX, que embasaram a nossa medicina tradicional, a psicologia e todas as nossas ciências principais. Então, por isso, acho que só por isso vale a pena. Sim. Eu só queria completar uma coisa que eu deixei de falar para vocês quando eu estava fazendo os comentários, é que é importante a gente admitir primeiro que a gente não sabe. E isso permite com que a gente tenha um estado de abertura para o outro, para o desconhecido, né? E se a obra, se a escrita do Michel Henry é complexa, é difícil, mas também nos toca, ela reflete um pouco essa complexidade que é o ser humano, irredutível, inclassificável.
Aqui. Pronto. Portanto, o que estamos a falar é disto que é importante. É que estamos a falar em fenomenologia e um dos termos da fenomenologia é como se dão determinados processos. É perceber como. É o como da emoção, é o como se dá. Claro, como se dá o objeto já fica complicado, porque começou-se a questionar que o objeto se dá justamente num sentido interno e, portanto, a própria fenomenalidade em torno do objeto, ela pede a reconstituição da fenomenologia. Portanto, o que estamos a falar no âmbito da fenomenologia. E aqui o dá-se é mesmo num processo de doação, de constituição. E, portanto, o outro dá-se como afeto na minha vida. E num debate, num determinado teatro, Sebag, que é um filósofo francês, justamente um debate no Teatro de Odéon, e este texto está publicado na Fenomenologia da Vida, que foi aquele volume de textos que Andrés nos mostrou ontem e que eu disse que era uma coleção de textos publicada por Marion e Paul Ody. Este está no tomo 4, Fenomenologia da Vida, tomo 4. Foi editado em 2004, porque é a recensão dos artigos de Henri, nas páginas 205 a 247. E François Sebag faz esta pergunta a Henri: para que a vida advenha, para que esta vida advenha, reparem a modalidade, a vida advenha e esta vida advenha, ainda que seja a vida que advenha a si, ainda que a vida seja... Não, é isto aqui. Eu estava a escrever de noite, portanto, é esta frase de baixo. E agora mudei. Pronto, ainda que... Eu estou a ler bem. Ainda... O que está aí é mal escrito. Ainda que a vinda seja ela, advenha a si, para que a circulação interna entre a vinda e o advir da vida, para que a circulação interna seja possível, não será preciso algo como uma distância interna, ou seja, a vida é movimento, dinamismo, afeição, prova, abraço, e agora aqui quase que está a gozar com Henri, não é? Portanto, não é preciso que haja uma distância interna para ela advir. Então não é a vida, movimento, dinamismo, afeição, prova, abraço, vinda, nascimento perpétuo, como se diz aqui, renascer, autoafeição. E o que nós vimos foi, mas para ela advir, houve alguma distância? O que é que se falou aqui? E o que Henri vai responder é, toda a minha vida... Eu não sei se tenho aqui o texto. Não tenho. Mas sei a resposta. Mas sei a resposta. Basta fazer aqui. Eu sei a resposta e ele diz, toda a minha vida... Ele repetia isto muitas vezes. Também a mim repetiu, por isso eu sei a resposta de cor. Toda a minha vida trabalhei para mostrar que não havia essa distância interna de si a si. E nós hoje vimos aqui porquê? Porque o que há é modalização. Nós somos internos ao processo. Portanto, e por isso é que é novo na fenomenologia. Eu não tenho, e voltamos a falar da comoção. A comoção advém. Eu não posso olhar para o processo, não posso trabalhar o processo da comoção com o método da distância interna. Eu não estou a negar que eu não posso olhar para a emoção interiormente. Eu não estou a negar isso.
E o François Sebald, o que ele está a dizer é, se ela advém, mesmo nesse advir não há distância. Justamente, não há distância. Porque ela é o meu processo e ela constitui-me. E eu não me confundo com a vida. Eu confundo-me no movimento e no enredo com ela, mas ela aparece-me sempre como afeto. Como algo que se dá ao meu querer ou resiste ao meu querer. E é sempre em termos afetivos. E esse dar-se e esse resistir é um dado de comoção, é dinamismo, é pulsão. Não se acaba com a pulsão em momento algum. É sempre prazer ou desprazer. É sempre volúpia ou incômodo. É sempre dor ou sofrimento. É sempre alegria, graça ou desgraça. Gosto ou desgosto. E não tem, a não ser a sua própria palavra. Não ser a sua própria palavra. Portanto, ela ou é expansão interior, dança, já falamos hoje, música, pintura, expansão interior, aquilo que está, música, pintura, por exemplo, já que trabalha com a tal expansão interior daquilo que eu não posso, o método tem que ser outro. E por isso a resposta de Henri ser esta: eu tenho distância interna, nem distância interna, porque o movimento da angústia, a modalização é noutro, sem distância interna. Portanto, ou expansão, e é aquilo que eu falo num outro texto, a dança das fronteiras, que foi as fronteiras, que aquela tela, aquela instalação que passei, ou dança de fronteiras, ou agora já podemos acrescentar outra coisa, aqui a dança, o sentir-se e o sentir o corpo, ou então a pintura, o movimento pela pintura, as ressonâncias que a pintura tem em nós, mas são verdadeiramente métodos para o trabalho da emoção. Portanto, os limites são interiores, os limites ao meu corpo. E a grande, não sei se é neste texto, mas eu já vou ver, a grande questão é, não há distância, mas há expansão ou encolhimento, retração, congelamento, como disse esta manhã a professora Karen, na depressão. O que há é isto, é expansão ou contração do movimento, que provoca prazer ou dor. E o texto de Mene de Biran, que é o texto, se não for aqui, eu não vou assim muito mais longe, porque também não quero que saiam daqui com confusões. O texto de Mene de Biran, que já escreveram, acho que algures o nome, de Mene de Biran. Mene de Biran trabalha sobre as sensações do Condillac. Condillac é aquele abade que dizia: se eu passar as mãos pelo meu corpo, eu sinto que este corpo é meu, o tal da estátua, mas se eu puser aqui a mão nesta mesa, eu sinto que ela é diferente. Eu disse que isto era uma ideia derivada. E a questão que Mene de Biran põe a Condillac foi a questão que o Fábio pôs esta manhã, e que é: como é que eu tenho esse conhecimento originário? E a questão então é posta por um ou outro da seguinte maneira: ora, está bem, eu passo, mas como é que este eu, que está a passar a minha mão pelo meu corpo, sabe conduzir-se? Qual é a ordem interior que eu dou a esta condução? O que significa justamente a presença de si à sensação e ao próprio movimento. O eu está presente ao próprio movimento. E a pergunta é: como é que eu sei? Como é que eu sei conduzir? E a resposta é: esse é um conhecimento originário. Eu conheço interiormente o meu corpo. Se virem uma criança a andar, ela é a expressão acabada deste conhecimento. Quando ela começa a andar, da fruição e do sofrimento, da angústia, da conquista do espaço e da perda. Dá dois assim.
É uma coisa, é incrível como ela sabe, como ela se conduz, como ela está a fruir e como ela se desequilibra nisso tudo. Isto acontece ao longo de toda a nossa vida. Noutras coisas, nós temos isto. O prazer da fruição e o medo. É incrível. E a nossa vontade de a amparar, porque ela vai cair, mas de lhe darmos autonomia para ela andar. E o prazer de ver isso. É essa questão. Como é que a criança sabe? Como é que ela está a conhecer o seu corpo? Tem esse prazer. Como é que ela está a descobrir o universo? Agora já com consciência de si, no mesmo processo de quando estava, no mesmo processo relacional, porque uma coisa é estar com consciência de si e é o próprio corpo que tem consciência de si. Neste momento, a criança está a fazer o processo da consciência de si, que até determinado momento ela precisou da mãe para ir percebendo essa distância, porque mesmo quando é sempre um processo relacional, e eu ousaria dizer que nem na infância, nem nos primeiros meses de vida, o processo é de osmose. A mãe está presente ao bebê, mas é o seu bebê que sofre. É o seu bebê que está, que sorri. E aquilo que ela está a ajudar é o processo de o bebê aceder mais facilmente ao seu sorriso ou de lidar mais facilmente com a sua dor e com o seu desprazer. Portanto, a falar de relação fusional, que Max Scheler, na Natureza e Formas da Simpatia, nas primeiras páginas fala disso, e que Henri transporta para os seus textos, nomeadamente a barbárie e a fenomenologia material, no capítulo sobre a comunidade. Ele diz que essa relação mãe-bebé é fusional e transporta essa relação depois para muitas relações na vida adulta. Justamente aí eu ouso divergir e digo porque é que ouso divergir. Porque se a mãe tivesse acesso, fosse fusão com o bebê, ela nem sequer permitiria que o seu bebê sofresse. E a vida, como é sábia, não permite que a mãe seja intrusa. No seu grande amor, ela poderia fazer aquilo que não lhe é permitido. E, portanto, ajuda a presença, isso não retira que a mãe não esteja presente, pelo contrário. Pelo contrário, dá-lhe a dimensão, o que vai constituindo. A única diferença é que a criança, ela também se está a conduzir. Algumas não. Algumas recusam-se a comer e precisam de ser ajudadas. Não sabem que o seu corpo precisa de alimento e precisa de ser ajudada a isso. Portanto, este processo é importante. O que eu estou a falar é da natureza da relação. Da natureza da relação e da ipseidade incondicional daquela criança, mesmo daquele bebê, mesmo quando aí ele é o seu corpo, ele conhece e ele se orienta. O choro é uma forma de orientação e de conhecimento de si mesma diferente de quando está a andar. Quando está a andar já tem outra consciência de si, mas também ainda não tem a consciência do seu andar, como nós estamos a falar. Se nós dissermos ao bebê, olha, isso é quase o eu originário de Nietzsche, quer dizer, nem ri, continua, não está nem aí a ouvir-nos. Mas é isso que se está a passar. Então, esta relação originária, ou este conhecimento, isto que Mene de Biran diz em relação a Condillac, o eu como presença a si, é extremamente importante, porque traz aquilo que nós já estivemos aqui hoje a ver várias vezes, de que não é propriamente abraço, de beijinhos ou não sei o quê, não. É que o outro aprenda a conduzir-se e a ter consciência, porque esse abraço de beijinhos, eu não estou a dizer que não deem, quantos quiserem, eu até gosto muito do abraço cruzado que aprendi a dar no Brasil. Não é isso, mas é
é nós estarmos a pensar que estamos a fazer uma coisa quando, ontologicamente, isso não é sequer possível, nem em termos fenomenológicos. O texto de toda a polémica, da discussão entre Henri e se é ou não esse movimento hipnótico, osmose, é este texto que eu vos vou pôr, que aquilo, porque é que Henri transforma numa unidade primordial, a tal osmose, o que nunca deixou de ser uma dualidade primordial até em Henri. Mãe e bebê não são uma unidade, são duas pessoas. E é este texto. Se não me engano, demos mais um passo e depois da hipótese simples de Condillac, a tal que eu vos falei, encontrávamos um composto, até na consciência, ainda que admitida como primitiva, em que o eu, o me, repare que até a reforma de eu me referir a mim, ela é já dual. Eu digo eu, a mim, já estou a pôr uma relação de mim comigo mesma, não é assim tão simples o meu eu. E sem que isso seja personalidade dupla, múltipla, tripla, o que quiserem. A relação do eu consigo é uma relação de si com o outro está presente qualquer que ele seja. Que em Sartre, por exemplo, é se a consciência é afetada em absoluto. As passagens agora para outras fenomenologias são muito interessantes. Como é que Henri está tão próximo e tão distante de Sartre? Está próximo nesta fenomenalidade completa da consciência, está distante pela possibilidade de se mover, de comover dentro disto que parece não ter distância, que não tem distância. Não tem distância, o que não significa que não haja mobilidade dentro dela, porque ela própria é pulsão sempre. E, portanto, diz ele, avançamos mais um pouco, até na consciência primitiva, em que o eu, na consciência primitiva, tida como existindo para si mesma apenas na relação com uma força estranha. E a força estranha não é nenhuma invasão de nenhum demónio. É a inscrição, nem de demónio nem de nenhum anjo, é a inscrição da própria resistência no afeto, mas que lhe dá a forma. E vamos avançando para que isto se torne mais claro. Porque assim, se eu faço este movimento, há qualquer coisa que se dá ao movimento e que lhe resiste, e que não é o meu querer, que é estranho ao meu querer. Estranho porque é estranho ao meu querer. No entanto, constitui-me. E por isso é que eu digo que o outro, este estranho, que eu não gosto de chamar estranho, porque me é interior e é meu, e por isso, em vez deste estranho que está aqui, eu ponho o outro, há qualquer coisa que se me dá, ainda não digo qual é esse outro, e daí a diferença de Levinas, porque o outro é logo, portanto, é o outro absoluto, e se é o outro absoluto eu nem sequer conheço, e por isso é que esta fenomenalidade me é muito mais próxima, porque é a minha carne, porque é a encarnação, porque é o meu corpo, e aí eu sei, bem, só não lhe chamo o outro, chamo familiar, porque se eu chamo o outro ao meu câncer, eu não tenho forma de lidar com ele, eu não é aderir, dizer, fica cá que eu gosto muito de ti. Não, tirem-me quanto mais depressa melhor. Agora, o que eu tenho, justamente porque quero lidar com ele, é que eu tenho que considerar como algo que me é meu, familiar, que me está a desagradar, mas não estranho. Porque nessa altura eu não tomo conta dele, eu não cuido dele, eu não entro em relação com ele e não sei o que é que ganho com isso. Nem sequer é ele, nem sequer a preocupação com ele. É comigo mesma nessa relação. O que eu não posso nunca, e foi a questão, é que se essa autoafeção sou eu que me afeto ou quero, não. O movimento e a liberdade, há liberdade de movimentos, mas justamente a liberdade, até para a própria configuração da liberdade, ela tem algo que é o tal suporte,
que é o tal padecer ou o sofrimento da liberdade. Os conceitos, possivelmente, não são os mais felizes para isso, mas nós estamos a descodificá-los e, quando arranjarmos o melhor, usamos. Portanto, ele volta aqui a dizer isto. O que há, primitivamente, é uma dualidade. E o eu está presente a essa dualidade mais. A identidade do eu só é identidade nessa dualidade. Nessa dualidade originária. E uma dualidade que não me é estranha, que me é intimamente familiar, sem que por isso eu seja dupla. É como duas faces da mesma moeda, mas é constituído. Porque de outra forma nem sequer há moeda. De outra forma nem sequer há emoção. De outra forma nem sequer há afeto. De outra forma nem sequer há corpo. De outra forma nem sequer há vida. A vida, ela singulariza-se em cada vivente. A vida é de todos porque de cada um. Porque senão nem poderíamos dizer todos. Era o tal universo indiferenciado. Pode entrar a banda de Moebius. E pode entrar o tal revirão ou reviramento. Ou reviramento. Portanto, e agora ele diz, agora aqui está a base da confusão. Agora ele diz, pensamos que há uma relação mais simples e anterior a esta. Com maior razão, somos forçados a opor-nos a outros filósofos. Agora, quando ele diz que há uma relação mais simples, aqui Henri diz, vai transformar, ele vai ler isto que está aqui, é um apêndice ao Mémoire sur la décomposition de la pensée. Não sei se está traduzido, Memória sobre a decomposição do pensamento. Reparem que estamos a tratar das estruturas do conhecimento, quando nós dizemos, o conhecimento, eu penso que é Hume, que é o paradigma disto, David Hume e o conhecimento das sensações e empirista, e pronto, não tivemos a ler nenhum texto de David Hume, muito menos os textos dos médicos e filósofos dessa altura, que estão a falar, isto é falar das estruturas cognitivas. Ele está a falar do modo de decomposição do pensamento. Como é que o pensamento se constitui a partir das impressões, das sensações e por aí fora. Que tem sensações, mas há um eu que me orienta nesse universo e por aí fora. E diz, há uma unidade mais primitiva. Justamente a unidade mais primitiva é esta unidade do esforço com aquilo que se dá ao esforço. Esta é que é a minha unidade. Nunca é. A minha unidade é a unidade com a minha emoção. Não é a unidade apenas com a visualização da emoção. E esta unidade primitiva é primordialmente dual. Ou seja, ela distingue os dois movimentos, mas eles são co-constitutivos. Eu não tenho o movimento sem o que se dá ao movimento, nem o que se dá ao movimento sem o movimento. Eu não tenho a impressão sem a mudança da impressão. Isto é que é a tal unidade primordial. E o que Henri fez foi passar desta unidade primordial para uma outra coisa que é a vida dá-se-me desta maneira. Mas repara, quando ele diz que a vida se me dá desta maneira, já está a falar da vida que se me dá. Já está a falar na dualidade primitiva, que era o que dizia muito simplesmente, que eu fiquei a olhar para ela, Maristela, mas isso não me faz confusão nenhuma. Se é fundo comum, é a vida e o vivo, quer dizer, porque é que estão agora a batalhar nisto? Deixem-me ir para a terapia, que isso é muito confuso. Portanto, mas é importante perceber isto que está aqui, porque realmente esta passagem, eu posso fazê-la, mas já é uma passagem metafísica. Não é propriamente uma passagem fenomenológica, porque
Experiencialmente, a prova é uma prova de vida, é uma prova de vida, é uma certificação de vida, é um certificado. Estão a ver os nomes que se dá a isto? Prova, certificação, validação, certificado. É uma prova de vida, mas dualmente constitutiva como eu. Ou como si. Se eu quiser falar, distinguir entre si e o eu, em que eu falo do eu como a minha história e qualquer coisa que se deu nessa vida, como um historial desta ipseidade e desta vida. Portanto, o lugar de toda a discórdia está nesta passagem. E que eu acho que era meu dever trazer e falar disto para não entrarmos depois em tantas confusões ou quando ouvirem outro tipo de posições, saberem escolher e saberem dizer o que é que querem. Se é uma unidade primitiva, se é uma dualidade. Primitiva, constitutiva de si. Para mim, é comunhão. E Eucaristia é isto. É esta comunhão primordial. Não tem como ser de outra forma. Agora, se considerarem isso uma osmose, agora gostava que me provassem, porque eu não vejo como. E não vejo como interpretar esta unidade mais simples, a não ser justamente a unidade, e se continuarmos a ler o resto do texto, diz, pensamos que há uma relação, os filósofos, eu acabo de ler, pensamos que há uma relação mais simples e anterior a esta, que é a relação tal sujeito-objeto, que está fora, mais simples do que esta dualidade sujeito-objeto. Mas ela não deixa de ser uma dualidade interna à própria constituição de si. Os filósofos sobre este ponto, em relação aos conhecimentos por observação, falam de composto para ir ao simples, justamente. Estão a falar é da decomposição do pensamento, tal como se faz em Descartes, ir do mais complexo para o mais simples. Não é disso que ele está a falar, do composto para o simples, e consideram o primeiro de todos os juízos como uma análise cuja sensação complexa seria o antecedente e a circunstância que encerra o consequente. Não é antecedente, não estamos a falar causa e efeito, estamos a falar de uma modalização, por isso não há distância, mas quando ele diz que há uma unidade mais simples, é mais simples a dualidade sujeito-objeto. O que não retira que no afeto não haja essa dualidade primitiva sofrer-fruir. E Henri, verdadeiramente, não pode fazer essa transição sem fazer a explicação desta mudança de registro. Aliás, o seu próprio discurso diz isso. Diz, a vida manifesta-se-nos. Apela em nós. Ainda que seja a vida a apelar, apela em mim. Há já comunidade. E eu acho que nem sequer há comunidade, há trindade. Ela apela em mim como patos, como fruir ou sofrer. Como fruto da vida, é o fruto, é o bebê alegre, feliz que nos nasce, ou que nasce com esta ou aquela dificuldade. Mas o que temos de imediato é a trindade. Temos o sofrer, temos o sofrer, como é que é? A vida a apelar em mim, dualidade, e nesse apelo o fruto desse apelo, porque o apelo não é um apelo formal. É um desejo, é uma chama, é uma pulsão, é o Filho, é a Trindade. É a vida, se quiserem chamar Pai, é o vivo, se quiserem chamar Filho. E é o fruto, se quiserem chamar Espírito Santo ou diabólico, o sofrer ou o fruir. Eu nem sequer a fenomenalidade, neste caso, e Henri também fala disso, embora não diga que é trinitária, nem nada disto que estou a dizer, mas é isso mesmo. E então, continuando, o juízo que encerra, admitimos uma relação primitiva simples. Repara o que é que ele diz. Ele diz que há uma unidade mais simples e vai dizer qual é essa unidade. Diz, admitimos
uma relação primitiva simples. Nem que a relação seja consigo, como diz Kierkegaard, eu sou uma relação comigo posta por um outro. Quando ele diz isto, eu sou relação comigo, mas essa relação comigo é posta por um outro. Eu não estou a ver aqui nada assim tão simples, nem de tão... É relação. E aquilo que ele está aqui a dizer admitimos uma relação primitiva simples que, fundando a própria egoidade, o ego, o tal si, essa tal comoção primordial que funda, que é constitutiva da identidade, entra como elemento em todas as relações subsequentes. Portanto, esta parte primitiva entra como em todas as relações subsequentes. Nada mais tenho a acrescentar para defender o ponto de vista e o método sobre que afundo. Se ele não tem, quem sou eu para ter? Ofereço um e outro a amigos e investigadores da verdade, cuja autoridade sempre foi de uma grande importância para mim. E é isto mesmo, fazendo meu o presente que Mene de Birham fez e que eu vos deixo, assim como a Maristela, e com a vossa autoridade, aceitarem se a unidade primitiva é osmose ou é relação primordial mais trindade. Muito obrigada. Era esta a pergunta para si. Este texto, depois, se quiserem, o texto de Mene de Birham, por aí fora, há muitos autores que se degladiam com esta questão. Quer dizer, e depois temos outros textos, mas eu penso que o essencial é isto. E trazer-vos o que Henri pega, que é há uma unidade mais simples, tirada do contexto, trazer-vos a parte anterior e a parte seguinte para, de vossa justiça, avaliarem sobre o que seja ou não. Porque sem isto, é a partir desta interpretação, deste pequeno texto, que é uma nota de rodapé do Memorial sobre a Decomposição do Pensamento, que se constrói toda a fenomenologia de Henri e assim como todos os pontos de ambiguidade. É este pequenino texto que eu acho que hoje estava na hora de nós o olharmos e deixarmos para até daqui a um ano, se Deus quiser. Muito obrigada. Este é o seu trabalho. Deixa eu digerir, depois eu faço pergunta. Podemos trabalhar logo. Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, temos mais 15 minutos. Ah, que bom. Saber das ressonâncias de vocês, do curso. Lembrando que no próximo ano, né, esperamos contar com a professora Florinda novamente e também com vocês. Sempre tomo cuidado de reenviar os e-mails para as pessoas que já participaram, para que a gente possa dar uma continuidade, não a repetição, mas que a gente possa avançar. Nós temos aí ainda 15 minutos, podem aproveitar. Florinda, a professora Karen, Maristela, eu gostei do pormenor. Florinda, professora Karen, desde o início, professora Florinda. Que bom! Já deixou! Também é permitido na relação terapêutica. Tinha uma pergunta para a Maristela, não sei se é pertinente, mas você falou de um desgaste, de um cansaço, né? E a proposta toda fala de uma abertura para Sim. eu me lembrei que é uma atividade profissional, e aí você vai para casa. Sei. Como é que isso se refletia na sua abertura para com os seus? Porque na verdade, né, o que eu entendi depois de passar esse processo todo, assim, que na época, né, eu ia para lá e eu tinha que estar muito presente, né, e era desgastante porque assim era uma atenção àquilo que acontecia, ao fenômeno, não só nele, mas em mim,
porque a comunicação se dava muito pelo que eu sentia do que acontecia com ele, né? Então teve esse cansaço, e eu sentia isso muito no corpo, né? Muita coisa não dava tempo de chegar a representar e pensar, era ali no aqui e no agora, no que acontecia, né? E isso, na verdade, como me constituiu, né, e me ajudou muito, a eu estar presente na minha própria vida com os meus e com o meu sofrimento e com as minhas questões, né? Então eu tenho acho que eu posso compartilhar com vocês uma história de vida de muito sofrimento, e uma das defesas que eu tinha era essa coisa da intelectualização e de não ficar muito presente com a dor, porque a dor dói, né? Então esse paciente me ajudou muito a ficar presente com a minha dor, né? Mas daí com a minha alegria, né? E com o outro, né? E com os meus, né? Então é isso. Eu queria comentar uma coisa, porque há pouco a Florinda falou em trindade, e eu imagino que isso numa instituição de psicologia e tudo mais é complicado. E gostaria de partilhar assim como é que eu tenho lidado com isso, né? Eu vejo que tem duas possibilidades e uma não exclui a outra. Poder ver esses conceitos, trindade, primeiro filho, pai, vida absoluta, como metáforas de uma realidade que nos ajudam a compreender. Assim como Freud foi para os mitos gregos para compreender Édipo, Narciso, Henri vai para os conceitos do cristianismo. Diz, aqui tem uma forma de compreender a vida que se manifesta fora a representação. O Logos se faz carne. E os 3 últimos livros ele escreve nessa linguagem. Então, é uma metáfora. E eu posso ficar como metáfora. Eu também posso encarar isso como uma manifestação de uma realidade existente. Mas aí, assim, uma liberdade que cada um pode ter. Mário Lipsitz, que conviveu com Henri, disse que Henri mudou muito depois que tomou isso como a realidade. Então, para Henri, isso foi a realidade. Mas o Mário disse assim, eu não posso seguir Henri nesse passo. Florinda ontem também falou que ela também não segue Henri nesse passo do colamento do cristianismo. Mas como metáfora, sim, ela acabou de usar. Então, nesta liberdade, mas também sem o preconceito, que talvez anos a fio de caminhadas difíceis dessas relações nos atrapalharam a ver a riqueza que há nesses conceitos. Só. Eu agradeço porque a metáfora ia esconder aquilo que eu não queria que ficasse como metáfora, que era, em termos fenomenológicos, a vida, o vivo, relação, vida e vivo. A vida, eu só conheço a vida no vivo e neste vivo que eu sou, vida vivo, e a fruição. E isto é henriano. Portanto, o próprio Henri, para explicar isto que é a sua fenomenalidade, ele não, para ficar nisto, não pode passar do Maine de Biran para uma unidade anterior a isto. A unidade é isto. A unidade é isto, é 3, é relação com fruto. É relação com fecundidade ou com depressão. Passar disto para uma unidade mais primitiva, eu não posso. Aliás, Biran falou em dualidade. Eu falei não em dualidade nesta fenomenologia, mas em Henri, nem sequer é tríade. E a realidade, porque nem sequer é par, é 3. É tríade. E a unidade é tríade. É triunidade. Porque senão não posso falar de relação nem sequer deste tipo de fenomenalidade. Porque se eu passo depois para uma vida absoluta, a absoluta é esta. A absoluta é esta trindade. Portanto, que a metáfora que podem fazê-lo e que eu fiz, não me tire hoje aquilo que eu queria deixar como, e agradeço-lhe, porque se calhar estão a ver a metáfora como a representação é tão mais forte do que aquilo que ainda estamos a falar, e que me fosse retirar aquilo que eu fiz tanto esforço para perceber do Maine de Biran e vos oferecer como presente, já é um presente envenenado.
não quero que o presente não esteja envenenado. Muito obrigada.